alguns do conselho dele e no dia seguinte colocaram ele para fora. Mas ele fez a parte dele, ele pregou, né? Ele buscou trazer contribuição doutrinária importante. Então, Levi Pethrus foi uma importante influência para os missionários que vieram para cá. Ele que era sueco e trabalhava na Suécia. Depois passou a ter um envolvimento mais direto com as missões aqui no Brasil, através de Daniel Berg e Navinha. William Durham e os pioneiros do pentecostalismo. Aqui, ó, pronto. William Durham, que levou o movimento pentecostal da Rua Azusa para Chicago. Luiz Francescon, que teve contato primeiro com ele, vindo para cá, mudou a questão do Brasil. Gunnar Wingren e Daniel Berg, que são na Suécia, foram para os Estados Unidos e tiveram contato lá com o pentecostalismo. O pastor chamado William Durham recebeu os dons da igreja de Seymour. Logo depois abriu a sua própria igreja em Chicago. Foi nessa missão que Luiz Francescon, fundador da CCB, recebeu os seus dons. Diz ainda que muitos jovens pregadores e aspirantes a pregadores iam ter com William Durham para receber os dons espirituais. Dentre eles, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que se tornaram pentecostais em 1908. Daniel Berg nasceu em Vargön, Suécia. Ainda jovem, migrou para os Estados Unidos, onde trabalhou como operário metalúrgico, onde ele vai trabalhar também no Brasil nessa função. E teve contato com o pentecostalismo. Ali ele experimentou o batismo do Espírito Santo e começou a buscar a direção de Deus para a sua vida. Gunnar Wingren, que é o mais magrinho aqui, tá certo? Um é mais cheinho, outro é mais magrinho. Vamos ver, Gunnar Wingren, nascido em 1879, também na Suécia, foi criado em um lar cristão batista. Ele se formou no Seminário Teológico Batista de Chicago e era pastor de uma igreja batista quando teve sua experiência com o Espírito Santo. Isso mudou completamente sua trajetória. Perceba que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegam ao Brasil e eles são recebidos por Justus Nelson, que era um pastor batista, que aluga lá para eles um quarto para eles ficarem, e eles ficam congregando na igreja batista, não é porque eles estavam invadindo uma igreja batista, como eu já vi pessoas mencionarem, que eles foram para lá de forma astuta e se misturaram com os batistas e tentaram enganar os batistas. Ele era pastor batista. Ele era pastor batista dos Estados Unidos que aderiu ao movimento pentecostal. E semelhante ao que muitos faziam nos Estados Unidos, ele buscava levar a mensagem pentecostal para dentro da sua igreja. Ele não era de outra igreja, ele era batista. Então ele tentou levar a mensagem pentecostal para dentro da sua igreja, tá certo? O que era um benefício, que seria para ele um benefício. Muitas igrejas dos Estados Unidos aderiram, se tornaram igrejas carismáticas. Aquele segunda onda do movimento pentecostal geral que eu falei, carismáticos, como se tornam batistas renovados, presbiterianos renovados. No caso aqui do Brasil, a igreja batista não aceitou. Fizeram uma reunião que o pastor nem estava, fizeram uma reunião com um chamado moderador, que era alguém que administrava na ausência do pastor, fizeram uma reunião e disseram: quem concorda com a pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingren, fique em pé. Aí ficaram em pé lá algumas pessoas. Pronto, vocês estão excluídos. Acabou. Vocês estão excluídos. Excluiu lá alguns irmãos e algumas irmãs, e os irmãos excluídos, saindo, se reuniram na casa de uma das irmãs e posteriormente abriram a Igreja Missão de Fé Apostólica, que depois se converteu para a Igreja Assembleia de Deus. Tá certo? Receberam uma profecia poderosa. Deus os enviaria como missionários ao Pará. Quem profetizou foi esse camarada aqui. Foi o autor da profecia para Daniel Berg e Gunnar Wingren. Adolf Ulding profetizou para Gunnar Wingren e Daniel Berg que eles iriam para um lugar chamado Pará. Wingren descobriu num mapa na biblioteca que sua cidade, que a cidade que se chamava Pará, era um estado no norte do Brasil. Adolf Ulding foi o homem de Deus, o instrumento de Deus usado para trazer essa profecia para Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles tomaram o navio Clement, que está ali acima, a foto no meio está um pouco ruim de visualizar, mas é a zona portuária, e a foto abaixo mostrando como era
Belém do Pará naquele contexto. Movidos pela fé, Daniel Berg e Gunnar embarcaram para o Brasil em 19 de novembro de 1910. Desembarcaram no porto de Belém do Pará, sem recursos financeiros, sem conhecer a língua e sem nenhum contato prévio, dependendo inteiramente de provisões. No navio, eles fizeram contatos com outros irmãos que estavam viajando. Chegando em Belém, eles falando inglês. Algumas pessoas que conheciam o pastor Batista local e sabiam que ele falava inglês também, conduziu eles àquele pastor. Falou: tem um irmão ali, tem um pastor ali que também fala com vocês. Então colocou eles em contato com esse pastor Batista chamado Justo Nelson. Então esse pastor vai abrigá-los, vai dar o primeiro abrigo. Eles vão alugar um quarto e congregar na igreja batista. Eles frequentam os cultos e as reuniões de oração. E eles começam a promover outras reuniões de oração, junto com os irmãos, onde eles vão também falar acerca do mover pentecostal. Vão falar acerca do revestimento do poder do Espírito Santo. É quando muitas pessoas começam a se interessar por essa mensagem, tá certo? Até que a primeira pessoa do Brasil será batizada com o Espírito Santo. Já passo. Quem será essa pessoa? Eles encontraram um abrigo em uma igreja batista local, onde passaram a compartilhar sobre a experiência do Espírito Santo, tá certo? No início foram bem recebidos, mas à medida que algumas pessoas começaram a ser batizadas do Espírito Santo e falar em línguas, surgiram conflitos com a igreja. Foi então que em 18 de junho de 1911 nasceu oficialmente a missão de fé apostólica, certo? A chegada deles aqui, que eu já relatei, a igreja batista, local lá onde eles ficaram, os missionários, aqui ó, os missionários ficaram por volta de 6 meses com os batistas, frequentando seus cultos e reuniões de oração, nas casas dos crentes, onde propagaram a mensagem pentecostal. Daniel Berg consegue emprego numa fundição e trabalha durante o dia, enquanto Wingren aprende a língua para ensinar Berg à noite. Já pensou uma coisa extraordinária? Que é duas pessoas trabalharem dessa maneira, em conjunto, dois homens que estão dispostos a fazer a obra de Deus, e para isso eles agem com inteligência. Gunnar Wingren era mais instruído, e Daniel Berg tinha essa experiência com o trabalho braçal. Chegando aqui, Daniel Berg conseguiu uma colocação no trabalho braçal, no trabalho da fundição que ele conhecia. Daí virá o que? A renda, para pagar o quarto que está alugado, e para que Gunnar Wingren possa se dedicar a aprender a língua. Ele aprende o português. Quando ele aprende o português, ele ensina também a Daniel Berg. Daniel Berg está sendo mantenedor e Gunnar Wingren está aprendendo a língua local. Eles trabalham conjunto. Daqui a pouco você vai ter a situação no qual os dois já estão capacitados, os dois já falam a língua local. Eles já estão interagindo com as pessoas do local, através da igreja batista. E eles começam então um trabalho evangelístico, até que eles possam se dedicar integralmente ao trabalho que eles vieram fazer. Isso é trabalhar com inteligência. Logo após a chegada dos missionários, até março de 1911, os batistas ficaram sem pastor, com a saída de Jerônimo Teixeira, e pretendiam fazer de Wingren o seu pastor, quando aprendesse o idioma. Havia a intenção dele que Wingren se tornasse o pastor deles. Veja só. Em maio de 1911, os missionários estão frequentando cursos de oração na casa de Celinda de Albuquerque, que tinha uma ferida incurável na boca. Eles aconselharam a largar os medicamentos e crer na cura, quando então é curada. Durante a semana permanece em oração, após o culto da igreja batista, quando então, numa sexta-feira, a 1h da madrugada, a irmã Celina tem a graça de ser a primeira pessoa no Brasil a ser batizada no Espírito Santo. E na sexta-feira, a irmã Nazaré, que será missionária no Ceará, vai levar o Evangelho para o Ceará, a irmã Nazaré, tá certo? É batizada e canta um hino espiritual. Né? Veja só. Em 13 de junho de 1911, enquanto realizavam as costumeiras reuniões de oração, após o culto na igreja batista, o evangelista Raimundo Nobre convoca uma reunião extraordinária para discutir a situação da nova seita. Então começa
ser chamado de seita, né? A nova seita pentecostal que surgiu no seu meio. Foi pedido que se levantassem os que concordavam com a mensagem pentecostal, ao que 13 pessoas, tendo se levantado, foram sumária e imediatamente excluídos da comunhão. Ao todo, 18 pessoas saíram da Igreja Batista, dentre elas José Plácido da Costa, que era o moderador, Celina de Albuquerque, Maria de Jesus Nazaré, que foram chamadas as profetisas, e os missionários Daniel Beck e Lavim, que foram também expulsos da casa da igreja, perderam o lugar da igreja e perderam o lugar alugado, foram também desalojados. Foram expulsos também da casa do pastor Batista. Você tem o início. Esse início te diz alguma coisa? Eu olho para esse início aqui e eu vejo Paulo. Eu vejo Paulo todinho aqui. Paulo ia, chegava numa cidade. Qual é o primeiro lugar que ele ia? Sinagoga. Por quê? Na sinagoga as pessoas estão estudando lá, orar, a lei, os profetas, os salmos. O que Paulo vai fazer? Vai mostrar Jesus. Em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Número, em Deuteronômio, em Josué. Vai mostrar Jesus ao longo dos textos veterotestamentários. Aí vai quebrar o pau. Por quê? Muitos vão dizer assim: está certo, é isso mesmo, concordo com você. Só que a maioria vai dizer: não, esse camarada está louco, esse camarada está falando bobagem, está falando loucura. E é nessa confusão onde Paulo, junto com alguns daqueles anciãos, são expulsos. Quando eles são expulsos, o que acontece? Imediatamente, Paulo funda uma igreja. Quem Paulo coloca na liderança daquela igreja? Os que foram expulsos da sinagoga. Se tornam os presbiteros, se tornam os anciãos daquela congregação, que estarão ali sendo cada vez mais instruídos por Paulo a ver em todo o Antigo Testamento a revelação acerca de Jesus, o Messias esperado que já veio e que está entre nós, o Messias amado, tá certo? Jesus, que foi prometido, foi profetizado e que veio na plenitude dos tempos. E aí, logo depois dessa iniciativa, o que Paulo vai fazer? Vai pregar aos gentios. Como é que Paulo prega aos gentios? Dá para usar Moisés? Quem é Moisés? Para um bárbaro, para um gentio, para um pagão. Quem é Moisés? Quem é Abraão? Dá para falar de Bíblia com um pagão? Não. Quando Paulo prega em Icônio, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que dá chuva, o Deus que dá fartura, que dá abundância. E aí, logo depois dessa pregação, vem um sinal. Por exemplo, aquela mulher que, quando Paulo e Barnabé passavam, dizia: aí vão dois grandes homens de Deus, aí vão dois grandes homens de Deus. E toda vez era a mesma coisa, toda vez era a mesma coisa. Até que Paulo pôs a mão dela e falou: sai, cão. Expulsou o cão, expulsou o capeta. Pronto, aquela mulher parou de adivinhar e deixou de ser lucro para os homens que controlavam a atividade dela. O que acontece? Aí está feito o escândalo. Está feito rebuliço. Por quê? Aqueles caras vão tentar matar Paulo e Barnabé. Os judeus que já estão vendo tudo de fora já entram. Esse camarada aí, ele veio para destruir a cultura de vocês. Ele veio aqui para arrebentar com tudo. Aí o povo desse reúne já quer matá-los. Mas dentro desse rebuliço, muitos se convertem. E esse que se converte no paganismo sabe zero de vida. Zero, sabe nada. Aí eles vão ser trazidos para quê? Para os presbíteros, para serem instruídos pelos presbíteros com relação a toda essa graça que tem. Essa é a estrutura da igreja. E essa é a estrutura que o Espírito Santo de Deus usou lá atrás, aconteceu. A mesma coisa. Eu vejo nisso a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus trouxe esses homens, usou eles poderosamente, eles vão para dentro dessa igreja batista, tentam pregar o pentecostalismo ali, a mensagem do avivamento que o Espírito Santo de Deus trouxe, tá certo? São rejeitados, mas muitos que criam saíram junto com eles. E quando saíram, deram início a um movimento que nenhuma perseguição conseguiu parar, que nenhum impedimento, que nenhuma barreira, que nada conseguiu impedir. Cresceram de tal maneira que se tornaram muito maiores do que a igreja da outra foi expulso. Já parou para pensar nisso?
eles se tornaram muitas vezes maiores do que a igreja de onde foram expulsos. A igreja que negou um culto para eles, hoje eles são muito maiores do que essa igreja. Para a glória de Deus, não para a glória de Deus mesmo. Vamos só isso aqui. Missão de Fé Apostólica. Iniciando na rua Siqueira Mendes, 67, na Cidade Velha, casa da irmã Celina. Os irmãos excluídos da Igreja Batista passaram a se organizar com a liderança dos missionários e adotaram primeiramente o nome de Missão de Fé Apostólica, em conformidade com o nome adotado pelos movimentos pentecostais norte-americanos, liderados por Parham e por Seymour, em 18 de julho de 1911. Aí, Assembleia de Deus. Em 1912, o pastor Thomas King Leonard, em sua igreja em Ohio, Estados Unidos, dá à sua igreja, né, o nome de Assembly of God. Então, o pastor Thomas King Leonard, em Ohio, dá à sua igreja, que é também uma daquelas igrejas, ramificação lá de Seymour, dá à sua igreja o nome de Assembleia de Deus. Em 1914 é fundado o Concílio Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Conforme relatos de Manuel Maria Rodrigues, por volta de 8 de novembro de 1914, o missionário Gunnar propôs aos irmãos dois possíveis nomes, tá certo? Que nesta época se reunia a Avenida São Jerônimo 224. Na América, que é os Estados Unidos, usam os nomes Igreja Pentecostal ou Assembleia de Deus. Os irmãos optaram por Assembleia de Deus. Glória a Deus, todos. Louvado seja Deus. Em 11 de janeiro de 1918, o missionário Gunnar Windley registra no cartório de registro de títulos e documentos, primeiro ofício de Belém, o Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, no livro A, número 2 de registro civil, de pessoas jurídicas e outros documentos, cujos sócios fundadores foram Gunnar Windley, Daniel Beck e a administração e representação perante órgãos civis a cargo de Gunnar Windley, Daniel Beck e Samuel Nistro, que nessa época já estava ajudando eles nas missões aqui, que chegaram ao Brasil em 18 de agosto de 1916 para colaborar com a sua esposa na missão. Esse texto aqui, não preciso ler, vai ficar disponível para vocês. Ele fala sobre o começo das perseguições. Dicionário do Movimento Pentecostal, páginas 41 e 42. Logo que a igreja surgiu, foi registrado, está começando a funcionar, está começando a trabalhar intensamente, começaram as perseguições. Havia um tal de Jornal do Nordeste, enviado para lá um repórter. O repórter viu o culto, falou o que quis, que tinha um curanderismo, que tinha charlatanismo, que tinha loucura, falou tudo o que quis. No que ele fala, aconteceu aqui, igualzinho aconteceu na Azusa, igualzinho. As pessoas que pegaram o jornal para ler, surgiu um novo movimento que está fazendo um monte de loucura, um monte de... Pronto, o que eles fizeram? Eu quero saber como é que é esse negócio aí. Eu quero ver como é que é isso. Que loucura é essa? Que negócio é esse? Então o que eles fizeram? Bora ver. Vamos lá saber o que é isso. E aí, quando eles vão ver, vão saber o que é isso que está acontecendo, o que acontece com eles? Eles são impactados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a propaganda que deveria ser de perseguição, deveria ser contra, se torna a favor. Deus transforma a maldição em bênção pela sua igreja. E aí, muitas pessoas começaram a vir de curiosidade devido a essas acusações. Acusações do jornalismo e acusações das igrejas que já estavam estabelecidas aqui. E que começavam a olhar com estranheza para esse movimento, dizendo que era uma seita, que era uma nova heresia que havia surgido. Eles começam a bater terrivelmente contra isso. E aí, falando acerca disso, me lembro de Gamaliel. Gamaliel diante do Sinédrio. O Sinédrio que era o Supremo de Israel, constituído por fariseus e saduceus. Capturaram quem? Os apóstolos. E aí disseram os apóstolos: olha, vocês têm que pregar acerca, vocês têm que parar de pregar acerca de Jesus de Nazaré. Vocês têm que parar de pregar, tem que parar de pregar acerca de Jesus de Nazaré, porque senão vocês vão ser mortos.
E aí os apóstolos resistiram. Pedro disse: compete a nós obedecer a Deus ou aos homens? A pergunta é retórica. A Deus. Então eles ficaram no impasse. A gente mata esses camaradas e se prepara para uma guerra, porque vai começar uma guerra aqui, na quantidade de cristãos que já tem aqui nessa cidade de Jerusalém. Ou a gente não pode deixar isso impune. E aí Gamaliel se levanta e diz: olha, já houve um outro que se levantou, dizendo que era alguma coisa, pregando, levou uma multidão após si. Mas ele desapareceu, sumiu. Está certo? E esses homens que estão aqui, se eles forem também enganosos, eles também vão desaparecer. Mas tomem muito cuidado para que vocês não se achem guerreando contra Deus. Gamaliel colocou uma dúvida na cabeça do Sinédrio, daqueles líderes, daquelas autoridades, de modo que eles pensaram melhor, eles amenizaram a pena, chicotearam os apóstolos. Os chicoteados foram dispensados com a ordem de não pregar mais acerca de Jesus. Os apóstolos, tendo chegado na igreja, levantaram um clamor. No clamor, o que eles foram fazer? Foram chorar por causa das feridas, foram se lamuriar, se lamentar, foram murmurar. Eles fizeram a oração mais linda que eu já vi na Bíblia. Eles levantaram as mãos e disseram: Senhor, muito obrigado por sermos habidos dignos de sermos perseguidos pelo teu nome. E aí disseram: Senhor, estende a tua mão para curar e para operar maravilhas enquanto nós pregamos o teu nome, a tua mensagem, a tua palavra. E quando eles assim oraram, aquela oração impactou o céu de maneira tão extraordinária que Deus tremeu o lugar. Deus tremeu aquele lugar como manifestação da sua aceitação daquela postura, daquela pregação. E a partir dali o Evangelho não pôde ser detido. O Evangelho de fato explodiu dali de Jerusalém para a Judéia para Samaria, Samaria para os confins da terra, Antioquia, passando pela Europa, norte da África e por aí vai. Não conseguiram deter a mensagem do Evangelho por causa da postura. Então você tem aqui qual foi a postura da igreja no seu início. O que a igreja faz diante das perseguições? A igreja se levanta com mais força, se levanta com mais ousadia, se levanta com mais poder de Deus para pregar com mais veemência. Está certo? Isso é extraordinário. Início das perseguições. Houveram reações negativas por parte de algumas igrejas históricas que viam no intenso trabalho dos crentes dessa igreja nascente um risco iminente de ver seus membros serem absorvidos por essa mesma. Levantaram diferentes calúnias e chegaram mesmo à agressão física e apedrejaram locais de culto e casas dos crentes. As principais denúncias levantadas referiam-se ao que chamavam de práticas nocivas de exorcismo por parte dessa seita, e instigaram o jornal Folha do Norte a lançar reportagem investigativa a respeito disso. Emílio Conde nos diz: nenhuma organização religiosa foi tão combatida, tão mal compreendida e recebida com tantas reservas suspeitas, quanto foi o movimento pentecostal. Porém, também é certo que nenhum outro movimento cresceu tanto e em igual período, nem se projetou com tanta rapidez como as Assembleias de Deus. Apesar de as mesmas não contarem com recursos financeiros, nem possuírem destacados valores intelectuais, a única força em que os fiéis e dedicados irmãos confiaram para triunfar foi a invencível força divina e a graça de Cristo, a confiança nas promessas de Deus e a certeza de que o Senhor estava ao seu lado para levá-los vitoriosos até o fim. Emílio Conde, uma grande mente da Assembleia de Deus, um grande historiador, o livro dele, História das Assembleias de Deus, viveu de 1901 e 1971. Veio também da congregação do Brasil, da Assembleia de Deus, mas passou para cá. Um grande valor para a Assembleia de Deus. A consolidação, Pedro, agora é a marcha, né? A marcha da Assembleia de Deus para o Brasil. De 1930 a 1950, na década de 30, a igreja já estava estabelecida em diversas partes do Brasil. Em 1930 foi organizada a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, CGADB.
buscando unir as igrejas locais com a mesma identidade doutrinária. Nessa fase, os grandes nomes surgiram para fortalecer a obra, como Samuel Nistel, Nils Castberg, missionários suecos que ajudaram na organização, administração e no ensino teológico, certo? Você tem aqui, ó, a Marcha da Assembleia de Deus pelo Brasil. 1914, Uruburetama, Ceará, Maria de Nazaré, ela prega, um pastor presbiteriano recebeu a mensagem, creu, ele e o seu filho se converteram e propuseram a igreja, se tornaram a igreja renovada, a igreja rejeitou, então eles abriram uma denominação Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará, certo? E ali a obra vai prosseguir. Gunnar e outro Nelson pregam em Maceió, Alagoas. Em 1915, Roraima, Codolino Teixeira. Em 1916, Macapá, tá certo? No Amapá, Clima Bueno Asa. E em Recife, na mesma época, Adriano Nobre. Eu botei essa informação melhor para vocês logo abaixo, só para vocês terem uma ideia. Aqui a distribuição pelo Brasil, tá certo? Aí quando vai se espalhar, onde cada pessoa que ouve a mensagem, ela vai ter a iniciativa de voltar para a sua terra natal, a sua cidade natal e pregar lá. Por isso que a Assembleia de Deus, o crescimento dela, veja, Pará, de voltar, Pará, 2, Ceará, o 3, Alagoas, o 4, deixa eu ver se eu acho aqui, o 4, Paraíba, o Pernambuco, aí vai, é desordenado. Por quê? Porque cada pessoa, por exemplo, no Pará, aqueles que estavam lá, dentre eles, Maria de Nazaré, de onde ela é? Fortaleza. Ela ouve a mensagem e se converte. O debate do Espírito Santo, o que ela faz? Ela vai para Fortaleza pregar. Lá em Fortaleza, vão ter outras pessoas de outros lugares, vão aceitar Jesus, o que eles fazem? Eles vão para a sua cidade natal, pregar lá. Então a mensagem vai sendo espalhada de forma ampla, de forma distributiva. Ela não fica concentrada num lugar só, pregando naquela etnia, naquele grupo de pessoas. Isso é feito em Jerusalém, né? Lá. Quem é perseguido vai se espalhando e pregando. Ele não tem essa restrição. Ô, Júnior, não sei se você tem na tela da frente, em cada estado quem começou, aquela de trás. Tem, vou passar cada estado como é que começou. Nessa foto, parte dos fundadores, veja, da Assembleia de Deus de Belém, que viviam no 50º da Assembleia de Deus. Da esquerda para a direita, Tereza Silva, Jesusa Dias Rodrigues, Manuel Maria Rodrigues, Celina de Albuquerque, essa senhora do vestido branco, Celina de Albuquerque, Antônio Mendes Garcia e Maria de Jesus Nazaré. E aí, fundadores, né? Eles que estiveram no início. Início da publicação pentecostal. Desde a sua chegada ao Brasil, os missionários suecos, Gunnar e Daniel Berg, perceberam a necessidade de materiais escritos para ensinar aos novos convertidos, ainda nos primeiros anos da Assembleia de Deus, quando publicados folhetos evangelísticos, hinos, estudos bíblicos para a instrução de fiéis. O jornal Boa Semente e o Mensageiro da Paz. Tá certo? Esse Boa Semente, na verdade, é o Mensageiro da Paz que foi trocado. Isso mesmo. Ele surge com Boa Semente, a Boa Semente, o nome dele. Isso. Aí vai ser ampliando a igreja. Exatamente. Precisa de uma condição melhor, muda o nome. Muda o nome. E essa tela que o professor traz, de fato, ela é muito importante para a gente poder entender que a nossa igreja, ela se organizou de tal forma, não só na questão espiritual, mas na questão estrutural e da questão da informação, porque era através desses jornais que eles lecionavam a escola dominical, porque não tinha revista. Exatamente. Exatamente, a missão ia no jornal. Você comprava o jornal, aí tinha a igreja distribuía o jornal, tinha um artigo lá que era a missão do domingo. Exatamente. Hoje nós temos a revistinha, era só ela. E aí dava a aula exatamente aí. E era só nisso. Escrevia as lições. Quando a Bíblia escrevia. Eu tenho aquela que vocês puderam continuar hoje. Sim, verdade, aquele presente. Presente que ele deu. Tem um cara, uma
é cansativo, é ativo, mas daí daqui a pouco, se Jesus vier, os netos, bisnetos, nós vamos ter exatamente tudo isso que está sendo produzido hoje. E a pessoa, ela constata a grandeza do movimento com que ela está envolvida, ela percebe que ela tem responsabilidade, ela precisa valorizar a herança recebida, ela precisa dar continuidade, levar adiante isso. Essa questão de hoje nós estamos aqui, é que muitos aqui de nós não têm noção de quem somos, né? De quem somos, né? Quem foi que começou o trabalho na Paraíba? Estou usando um exemplo, mas sabe Paraíba, quem não sabe? Eu congreguei na igreja já faz 10 anos, não sei, mas quem foi que fundou a igreja lá? Qual é o nome dele? Qual é a história da igreja? Que é uma matéria que tem que ser princípio para cada crente, sabe? De onde veio a história da sua igreja? Então, por que eu me pergunto quando eu passo para fazer isso aqui? Porque a gente, não, sou da Assembleia de Deus, porque não, Assembleia de Deus é Assembleia de Deus, mas você saber de onde, quando começou. Exatamente, quais foram as lutas que vão travadas para poder chegar até aqui. Valorizar mais. Exatamente. Aqui, como se os principais autores de obras ligadas, veja, pessoas que trabalham intencionalmente aí para a estruturação doutrinária da igreja. Como na Bíblia, o Diário do Pioneiro foi um livro que ele legou para a igreja. Bíblia foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, escreveu o seu famoso diário, onde registrou detalhes sobre a chegada do pentecostalismo ao país, entre as dificuldades enfrentadas e os milagres presenciados. Sua obra é uma fonte primária e essencial quem deseja estudar a origem do movimento pentecostal brasileiro. Samuel Listo, História da Assembleia de Deus, ele escreveu Contribuição Missionário Sueco, que era uma formação teológica dos primeiros líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Sua obra histórica ajudou a documentar a expansão da denominação e sua teologia. Tá certo? Tem essas duas obras. Pode falar. Esse daqui, o livro do Samuel, principalmente do Samuel Listo, quando o navio volta a primeira vez para a Suécia, para comentar o trabalho e tal, e que precisavam de apoio financeiro, porque eles estavam vivendo só do que o Daniel ganhava, e aí eles passam a ser missionários dessa igreja sustentável. É exatamente nesse período que chega esse missionário Samuel, que vai criar toda uma estrutura teológica, que vai trabalhar a questão do ensino teológico para os crentes da igreja, para a igreja que está surgindo. Né? Observe, esse daqui, irmãos,